E aqui tem uma situação que é importante, que ficou muito comum, principalmente na época do apagão ali, 2000, 2001, a gente vivenciou isso daí, né? E aí começou a ficar famosa a lâmpada fluorescente. A gente tinha, aqui é um exemplo de incandescente, ó, eu tenho uma incandescente aqui em formato de vela, ó. Tá vendo? Se eu vim aqui com um espectrômetro, eu tenho lá em cima todas as cores do espectro, porque incandescente basicamente é calor, é fogo, e ali eu não tenho elementos, outros elementos que distorcem o espectro, digamos assim, né? Na casa já da minha avó, dos meus pais, quando a gente era criança, tinha, né? Era um plafond de vidro e você colocava uma lâmpada de 100 watts incandescente. Alguns ambientes maiores era colocado uma de 200 watts, você encostava o dedo, queimava. E era uma lâmpada só para... Aqui, por exemplo, nessa sala ia ter 2 lâmpadas daquela para iluminar, ia ter sombra, mas era o jeito, era o padrão. Era um ponto no centro, não tinha spot, era isso. Aí veio as fluorescentes, ali 2000, né? E aí começou a trabalhar com equivalência. Então, o que acontece? O watts é a energia usada, é o consumo das lâmpadas. Quando você escutar watts, é o consumo. Então, chegava lá, de uma forma de marketing para ficar mais fácil de entender, para o consumidor também entender essa transição, porque era assim, naquela época foi governo Fernando Henrique Cardoso. Então, se a gente... É igual hoje tem um pouco ali a nota vermelha da Enel, se você chega, fica crítico. Antes era assim, se você ficasse crítico, a sua luz era cortada. Era bem hardcore assim o negócio. E aí você vai economizando. Tinha vezes que você tirava a tomada da geladeira à noite para colocar no outro dia, e aí começou a migrar as lâmpadas incandescentes para as fluorescentes. Então o que acontece? Aí no marketing, o que falava? Eu tenho uma lâmpada de 100 watts e a fluorescente de 25 equivale a essa de 100. A fluorescente de 20 equivale a de 60 watts. Aí você tinha uma noção por equivalência. Só que esse negócio pegou tanto no mercado, você vê, já se passaram mais de 20 anos, e o consumidor vem... Eu sei porque eu estou lá no dia a dia na loja, né? Então, o consumidor vem, eu quero um LED de 5 watts, eu quero um LED de 10 watts que ilumina mais. Só que eu falei aqui atrás, né? O LED, a lâmpada sai os lumens, que aí você vai ter os lux. Então, assim, o que importa são os lumens, é o fluxo luminoso, não importa. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um exemplo aqui para vocês pegarem. Uma lâmpada que a gente chamava de LED chuveirinho, e depois já a segunda geração. Aqui é a primeira geração do LED. Então aqui, ó, olha para o teto aqui, ó. Eu tenho uma luz X. Tá vendo que eu tô vendo um pouquinho de violeta, rosa aqui no meio, ó? Há um pouquinho de distorção de cor. Tá vendo um pouquinho? Era ruim, a qualidade era ruim. Aí eu pego já a segunda geração, ela já tá um pouco melhor. Um pouquinho melhor. Já ilumina um pouco mais. Aí eu pego uma lâmpada mini dicróica, que é da mesma família, menorzinha. A gente já está na terceira geração, que é um LED cobre, é um LED amarelinho, que às vezes você vê no centro da lâmpada, tá? Com menos consumo, né? E aí já ilumina mais. Né? Dá para ver o visual, né? Já. Se eu chegar aqui com o luxímetro, também já mostro que vai iluminar mais. Aí eu venho aqui e eu pego esse argumento aqui e eu destruo quem fala do watts, que é o que ilumina mais. Então, por exemplo... Aqui eu tinha na primeira lâmpada um consumo de 5 watts, iluminou, sei lá, 100 lux, vamos chutar aqui. Aí eu pego uma de 3, ela já iluminou uns 200. E eu pego a mesma de 2, 2,5, que já ilumina uns 400. Então, assim, eu estou consumindo menos watts, mas eu estou tendo... Então, o que importa no final é os lumens. A gente vai para um conceito de eficiência luminosa. Então, aonde que eu vou medir a eficiência? Então, se eu pegar, por exemplo, para ficar uma conta fácil aí, eu tenho aqui 2 bulbos de LED. As duas me emitem 1000 lumens. Só que essa consome 10 watts e essa aqui consome 9 watts. Qual que é a mais eficiente? A de 9. Então, você vai pegar, porque eu tenho mais eficiência, eu estou consumindo menos. Então, é mais ou menos essa continha. Eu pego o fluxo e eu divido pelos watts. Aí você vai ter a eficiência da lâmpada. Então, enquanto aqui eu tinha uma eficiência de 100 lumens por watts, né, de 10 watts, aqui eu já tenho um pouquinho mais de 100, 110 de eficiência aí.
Aqui é o que eu falei para vocês lá, né, da questão do LED, para exemplificar melhor. Começando aqui num 7000 kelvins, o LED chega assim branco, aí vai adicionando fósforo amarelo e ela vai amarelando. Ao contrário, né, o LED azul ali, eu vou adicionando fósforo e aí eu vou ter no LED branco. Eu vou adicionando fósforo, vou tendo no LED neutro, vou adicionando fósforo, eu vou chegando no 3000 kelvins, 2700. E aí existem alguns mitos, mas tem um fundinho pequeno de verdade. Ah, mas a luz amarela ilumina menos. Por conta das camadas de fósforo, ela vai acabar fazendo um filtro na frente do LED. Vai iluminar um pouco menos, mas é de 5 a 10%, não é muito. Não é uma coisa que os nossos olhos percebem, mas acaba iluminando um pouco menos. Uma outra coisa que faz o LED, a lâmpada, ter um pouquinho menos de lumens, é a questão que vai adicionando outras substâncias no LED, que vai fazer com que ele filtre também um pouquinho de luz por conta do IRC apurado, porque ele precisou de mais coisas ali nessa saladinha aqui, nessa receita de bolo do LED, tá? E aí até chegar na cor, que é o que a gente usa bastante aí em residência, escritório e tudo mais. Aqui eu trouxe uma nomenclatura, trazendo um pouquinho para vocês de nomenclaturas que o LED e luminárias tem, que é importante vocês saberem, né? Então, alguém aqui já ouviu falar de grau de proteção, IP? IP ele chama índice de proteção, né? O grau de proteção. E basicamente, por exemplo, tem uma fita de LED IP20. Então quer dizer que eu tenho 2 de proteção contra a poeira e aí 0 de umidade. Então eu vou ter uma coluna aqui, ó, contra a água, que vai até 8, e sólidos, poeira, que vai até 6. Basicamente, os dois números são essa questão do IP. Uma coluna é dos sólidos, poeira, e a outra é de água. Então, um exemplo, se eu chegar aqui com uma fita IP65, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que ela está no máximo da proteção aqui dos sólidos e 5 aqui de proteção contra jatos de água. Então, se eu vou ter, por exemplo, um banheiro, eu vou colocar numa sanca ou em volta do espelho essa fita de LED. Uma fita de IP65 resolve bem, porque eu tenho vapor, eu tenho umidade e eu preciso ter um grau de proteção ali. Porque se eu ponho uma fita que é a mais comum, que o LED está aparecendo ali, 20, eu não tenho nenhuma proteção contra a umidade. Ela vai funcionar? Vai, só que a vida útil dela vai diminuir. Então, aí você começa a observar a situação que tem cada ambiente com o produto que eu vou utilizar. Então, vocês começaram a ver ali a temperatura de cor, e basicamente a gente vê um amarelinho lá, vou ter uma sala, um quarto, para ficar, vai trazer o aconchego, trazer a coisa do descansar, para você relaxar em casa, não ficar ligadão, porque se você coloca lá uns 6.500, você vai demorar mais para dormir, o seu ciclo vai ficar um ciclo infinito acordado. Resumindo, entendeu? Assim, uma situação. E aí começa a dar estresse, depressão, tem situações aí. E aí, por exemplo, uma luminária subaquática, que é que fica submersa dentro da água, ela tem que estar nos 2 graus máximo, os 6 e 8. Então você vai falar, uma luminária subaquática, ela necessariamente é uma luminária IP68. Ela tem que ficar submersa, tem questão de pressão da água ali também, e ela tem que também ficar dentro da água, porque o funcionamento dessas luminárias, ela precisa da água para dissipar o calor. Eu já vi casos de um pessoal que utilizou, vou usar o grau máximo de proteção IP68 em volta da piscina. Aí eu tô com a lâmpada, só que todas as luminárias queimaram. Por quê? Ela esquenta porque ela é toda vedada. Para não entrar nada no LED, ela é toda vedada e a água é o que faz o resfriamento da peça. O que acontece? Ela não teve resfriamento, queimou todas. Então ali, quando você vai usar num local externo, aí tem que ser entre 65 e 67 aqui, ó, tá? O que vai diferenciar o 66, 67? Alguns é jato de água, quando você chega no 67, você tem uma submersão temporária. Por exemplo, eu fiz um condomínio, todo ali o paisagismo, e aí choveu muito, esses dias deu umas chuvas aí, e aí alagou o local, a rua ficou 2 metros de água, e aí ficou umas 2 horas ali até aquela água escoar. Ela aguenta um tempo, tá? Ela aguenta ali umas 2 horinhas pelo menos, aguenta um pouquinho mais. Então aí tem essas situações. Agora não precisa, eu não tenho esse risco, então dá para ser um 65, 66. Então o grau de proteção é importante vocês conhecerem o termo, para na hora que chegar no projeto, por exemplo, vai ter uma sauna.
Aí você tem que ter uma proteção. Aí entra também a questão de temperatura, né? Temperatura elevada.